Oi, eu sou a Ana Carolina, tenho 31 anos, sou médica e estou aqui no CrossFit Dádiva desde 2021. Olá, sou Rafael, eu sou engenheiro, tenho 34 anos e faço CrossFit também desde 2021. Sempre tem aquela coisa, né, vamos começar o CrossFit. Nossa, mas CrossFit, acho que isso aí é muito pesado, é demais pra gente, será que isso vai dar certo? Mas ainda bem que a gente começou e que deu certo e que a gente está aqui até agora. Quando eu comecei, eu não imaginava que ia ser tão bacana, que eu ia durar tanto tempo. E eu não conhecia nada. O Rafa já tinha tido uma experiência prévia numa academia que não era afiliada, não foi muito legal. Mas mesmo assim a gente resolveu dar uma chance, felizmente. E tem sido bom. CrossFit para mim não era tanta novidade. Eu já tinha tido uma experiência que não foi realmente boa. Foi numa não afiliada que simplesmente eu entrei já tendo que fazer tudo sem explicar, sem entender os conceitos, técnica nem nada, então foi um pouco traumatizante naquele momento. Mas aí eu dei uma segunda chance, porque eu entendi que ali não era um profissional adequado, não era um ambiente adequado. E aí então eu já entrei no CrossFit conhecendo um pouco da base dele. Assim, entrei com um pouquinho de receio daquilo que eu já tinha tido de experiência, porque eu saí com muita dor. Pensei, poxa, será que isso não pode eventualmente levar a alguma outra coisa pior, para mais? Mas quando você entra aqui, você vê que muito do que é dito, do que é falado, e até mesmo quando é lecionado de forma incorreta, ele não se aplica, né? Então aqui foi uma experiência muito boa, eu consegui ver que o CrossFit não é aquilo que falam, é muito mais. Então, no meu caso, as primeiras aulas, para mim, aqui também foram bastante impactantes, né? Eu comecei já tendo muita dificuldade, eu já percebi, na verdade, que eu não sabia fazer movimentos muito básicos, que é o que a gente usa aqui no CrossFit. Então eu aprendi que eu não sabia agachar, né? Para mim isso foi um baque, porque eu cheguei falando, eu não consigo agachar, meu pé não seguia mesmo. E o coach virou e falou, não, você consegue, é que você precisa melhorar a sua consciência corporal. E foi um trabalho de 3 meses que eu tinha certeza que eu não ia conseguir, e eu consegui. E hoje eu agacho extremamente bem, porque aí você vê que realmente são anos, no meu caso, foram anos parado, que eu não tinha esse tipo de consciência corporal e nem o uso desses músculos, e quando você começa a utilizar aqui no CrossFit, você desbloqueia, né? Então, muito, muito bacana. Era aquela coisa, o braço na barra nem dobrava, treinava com bastão, o agachamento era meia boca, mas era uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que a gente via que tinha um caminho longo para percorrer de evolução, dava muita vontade logo de voltar para poder continuar e poder melhorar. Quando eu entrei aqui no CrossFit, primeiro é importante entender que eu sou ansioso, então eu entrei já com aquela vontade de sair fazendo tudo. E a primeira aula, assim que eu cheguei aqui, primeira semana, segunda semana, terceira, vendo as minhas limitações, que eu não conseguia, falta de mobilidade, por conta de um passado muito sedentário, eu me frustrava, né, muito ali. E aos poucos eu fui percebendo que tudo, na verdade, é um grande processo. A gente tem que ter paciência, a gente tem que também se confiar mais, né, se cobrar menos e entender que com dedicação e com tempo a gente consegue tudo, né? A gente consegue se desenvolver e fazer praticamente o que a gente quiser. E no CrossFit, muito disso foi provado para mim. Coisas que eu cheguei, via os outros fazendo e pensava, mas nunca que eu vou fazer isso. Hoje eu faço com bastante regularidade, faço bem. Pesos que antes eu achava que eram impossíveis de eu levantar, hoje eu levanto. Eu levanto mais do que o meu peso corporal em exercícios que antes eu achava que era completamente impossível, como clean. Então, para mim foi assim, muito bacana o ensinamento que eu levei também para fora. Porque essa questão de processo, de você entender que cada dia é um dia, cada aula é uma aula, você vai errar hoje, você vai acertar amanhã. E assim é um processo de construção bloquinho por bloquinho. Eu também acabei me aplicando na minha profissão. Que eu sou engenheiro e também tinha muita ansiedade nessa área, porque a gente tem uma certa pressa de já saber tudo, já conseguir desenvolver tudo na área de engenharia. E existem desafios que parecem pra gente intransponíveis. E o CrossFit me ensinou a cada dia um dia. Então vamos aprender um pouco mais a cada dia, um bloquinho, construindo esse muro, até que uma hora a gente consegue, né, se tornar o profissional ou o atleta que a gente desejava ou sonhava. O CrossFit impactou na minha vida muito, na minha saúde mental. Então, para mim, isso aqui é o meu remédio da ansiedade, é o meu anti-estresse. É aquela coisa que virou assim, uma necessidade básica. Não fico mais sem.
impactou fisicamente, porque eu acredito muito que o nosso corpo tá para nos servir, e não o contrário, não a gente obedecer um padrão, né? A estética pode até vir como uma consequência, mas para mim o que importa é eu poder usufruir do mundo, servir as pessoas, fazer o que eu amo. Viajar, andar bastante, carregar minha mala e pegar o meu sobrinho e levantar ele lá em cima e conseguir fazer isso bastante tempo e sem ficar ofegante. Também, de uma certa forma, me ajudou muito na minha profissão. Eu trabalho muito com prevenção, então sempre conversava com os pacientes orientando a importância da atividade física. Mas uma coisa é você orientar sabendo, outra coisa é você orientar sabendo e sendo a prova daquilo ali. Então, assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, para mim, acho que isso também é um impacto muito grande do qual eu não abro mão hoje em dia. Eu sempre falo dos meus pacientes, tem que fazer uma atividade física, não existe ser saudável sem fazer atividade física. Se você não faz nenhuma e passa a fazer alguma, passa a fazer uma caminhada, beleza, já ajuda. O bom não é inimigo do ótimo. Mas se você quer o ótimo, vem pro CrossFit que você vai encontrar. Falando especificamente aqui do Dádiva, né, eu me sinto muito segura por conta da assistência que a gente tem do Thiago e da Thaís. Eu acho que eles têm assim, esse balanço perfeito de respeitar, de não passar da linha daquela coisa com um peso a mais do que você pode, né, sempre vendo ali o que é ideal para você naquele momento, mas o suficiente para você evoluir, sem também, né, aquela coisa assim que não é tão assim que você não vai sair do lugar. Você vai sair do lugar, mas respeitando o seu tempo com muita segurança. Aqui tudo é muito desafiador, né? Então quando você vê a pessoa de cabeça para baixo, e aí você nunca fez aquilo, aí você começa a tentar fazer, você percebe, você fica com medo às vezes, de acontecer alguma coisa, e você pensa, será que eu tenho força para isso? E os coaches, eles têm muita paciência, sempre tiveram, pelo menos comigo, sempre me orientando e respeitando o meu tempo, entendendo que é um processo. Então, cada dia, um pouquinho mais, às vezes ensinava um pouquinho, agora você vai colocar as mãos dessa forma, vai treinar fortalecimento desse músculo, dessa posição, dessa mobilidade, também desafiando sempre, tipo, faz aí, vamos lá, vamos tentar, faz, porque a gente quer, mas às vezes falta aquele incentivo, e é isso que eles fazem, né? Eles dão aquele empurrão que você precisa às vezes para conseguir chegar onde você quer. E aqui eu consegui muito com isso, né? Fazendo parada de mão, que é para mim uma das coisas mais legais que eu fiz até agora, apesar de parecer tão simples, para mim era muito, muito difícil. Pular uma caixa de 70 centímetros de altura, também consecutivamente, outra coisa que eu acho muito bacana. E eu sei que tem muito mais ainda para evoluir, e eu conto com eles, eu sei que eu tenho a confiança neles de que ao longo desse processo eu vou conseguir, né? Depois que a gente começou, a gente trouxe o nosso primo, Felipe, a gente trouxe a minha sogra, começou a treinar agora também. A intenção é trazer a família inteira, a gente vai conseguir aos pouquinhos. O CrossFit, para mim, foi bastante bacana também, porque eu já tinha tido algumas outras experiências com musculação e outros esportes, e principalmente com musculação. Apesar de ter ficado muito tempo sedentário, eu já tinha tido um histórico ali junto da academia. E quando eu comecei o CrossFit, uma grande diferença que fez eu continuar foi porque é um ambiente que eu senti muita interação. Então, primeiro que eu senti um acolhimento muito bacana, as pessoas são muito acolhedoras, é um ambiente em que todo mundo está aprendendo, então a gente aprende junto, a gente se ajuda o tempo todo. Os coaches também, né, estão nesse processo, sempre auxiliando a gente. É um esporte que você consegue, que assim, você tem sempre um motivo para voltar e conseguir desenvolver um pouquinho mais. Então, às vezes você está com um pouquinho mais de dificuldade, aquele seu amigo que já passou por isso, chega em você e fala, não, vamos junto, te incentiva, e você consegue ir além daquilo que você gostaria. Então, o CrossFit foi algo muito bacana nesse sentido também. Até na pandemia, a gente teve algumas aulas que a gente não conseguiu se reunir, mas a gente estava reunido pelas câmeras, né, nas videoaulas. E a gente manteve essa conexão. Então, quando voltava a aula presencial, era super gostoso. E eu tenho amizades, desde que a gente começou aqui, eu tenho amizades com várias pessoas e vou acumulando cada vez mais, porque o CrossFit tem esse poder também de unir as pessoas, né?
Bem, eu acho que motivo não falta. Então, se você quer um esporte completo que vai ajudar a melhorar sua força, sua resistência, sua mobilidade, se você quer reduzir o seu nível de pressão arterial, se você quer ter um perfil lipídico melhor, se você quer dormir melhor, se sentir mais disposto, reduzir a chance de você ter algum distúrbio metabólico ósseo, e eu poderia ficar aqui horas falando, mas o vídeo não comporta. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, vem pra cá. Eu assino embaixo que você vai ser bem recebido e que você não vai querer mais ir embora. Com certeza. Aqui o CrossFit foi para mim uma das grandes revelações da minha vida e é algo que eu pretendo seguir aí por muitos anos nessa linha. E aqui no Dádiva, principalmente, eu senti toda essa segurança, todo esse apoio, toda essa estrutura. Sempre tem novos equipamentos, assim, novas técnicas, novas formas de ensinar. Sempre tem alguma novidade, na verdade, e que faz com que a gente aprenda algo novo. Eu sinto que aqui no Dádiva é possível a gente conseguir se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor, não só aqui dentro, no esporte, em termos de saúde, como a Ana já citou, mas para a vida, né, profissional, em termos de aprendizado e tudo mais. É muito bom, muito gratificante tudo aquilo que o CrossFit e o Dádiva retornam para a gente. Tchau!